Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao podcast Militar, o seu canal de notícias. Alguma dúvida de que a OTAN está lutando contra a Rússia na Ucrânia? E a OTAN está ganhando ou perdendo a guerra? Essa é uma questão muito importante, ao qual vamos debater agora. Mas antes, um recado muitíssimo importante. Se você não está inscrito no canal, então inscreva-se agora e também ative o sino das notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. Vamos se inscrever, vamos dar uma força aí para o nosso canal, pessoal. E é muito importante que você deixe o seu like, compartilhe e comente, deixe a sua opinião, pois o seu engajamento faz com que o YouTube recomende o nosso canal, os nossos vídeos para mais pessoas. Pois bem, as armas enviadas pelo Ocidente para a Ucrânia estão causando aí muitas dores de cabeça para o exército ucraniano. É claro que os ucranianos necessitam e precisam de mais e mais armas do Ocidente. Mas por que então estão causando dores de cabeça para os ucranianos? É simples, porque as armas enviadas pelo Ocidente não são armas padrões do exército ucraniano. Então há toda uma preparação, tem que ter uma preparação, tem que ter treinamentos para as tropas ucranianas se adequarem, se adestrarem a essas novas armas, saber manuseá-las, saber fazer a manutenção dessas armas. Tudo isso, pessoal, leva bastante tempo. E o outro fator muito importante são as peças de reposição, caso algumas estraguem. Tudo isso está causando um verdadeiro terror logístico para os ucranianos, que têm que lidar não somente com um tipo diferente de armas, mas são vários tipos diferentes. Só para vocês terem uma ideia, na questão de artilharia, os ucranianos receberam peças de artilharia da França, dos Estados Unidos, da Austrália, da Alemanha, da Polônia, enfim, uma série de países enviaram esses tipos de armamentos para a Ucrânia. E eles têm que lidar com todos esses diferentes materiais. Esses diferentes materiais, os ucranianos têm que estar lidando com eles. Então não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. E segundo o jornal alemão Der Spiegel, a Alemanha enviou para a Ucrânia cerca de 7 armas autopropulsadas, o Panzerhaubitze 2000. E essas armas começaram a apresentar problemas em pleno combate, em pleno campo de batalha. Os problemas apresentados são no seu carregamento. Como a guerra da Ucrânia com a Rússia é uma guerra de alta intensidade, ou seja, troca de tiros constantes, não pode haver brechas, falhas, para o inimigo não se aproveitar dessas falhas, e os ucranianos estão efetuando muitos e muitos disparos, cerca de mais de 100 disparos por essas armas aí, o Panzerhaubitze 2000, que são as armas enviadas pela Alemanha para a Ucrânia. E o próprio jornal alemão relatou esse problema, dizendo que essas armas estão apresentando falhas no seu carregamento. Agora vocês imaginem, pessoal, o soldado no campo de batalha operando essas armas, e essas armas começam a falhar, e eles têm que lidar com esse problema, tentando fazer com que essa arma funcione, tentando carregá-las, porque segundo o jornal, o problema apresentado está no seu carregamento. Estão tendo uma falha muito grande para carregar essas armas. E essas falhas devido ao fogo pesado, de alta intensidade, muitos disparos, mais de 100 disparos por dia. O jornal também relatou que, enquanto a Ucrânia dispara cerca aí de 6.000 disparos por dia, como resposta recebe 20.000 disparos do lado da Rússia. Ou seja, é uma diferença muito grande em termos de poder de fogo, em termos de trocas de tiros, digamos assim, onde a Rússia está efetuando aí mais de 20.000 disparos por dia contra os ucranianos. Isso se falando em peças de artilharia, pessoal. Olha o tanto que a artilharia russa é muito forte, ao contrário do que a mídia ocidental vem relatando, que o HIMARS, vem causando aí grandes estragos, e a Rússia não tem uma arma equivalente
para efetuar a resposta. Eu vou trazer um vídeo sobre isso, explicando para vocês que a Rússia tem sim uma arma que faz contramedida, um contrapeso com o HIMARS. Então, nessa guerra de alta intensidade, porque é uma guerra de alta intensidade, de alta troca de tiro, ao contrário do que vimos, né, durante a guerra no Iraque, que não foi uma guerra de alta intensidade, porque o Iraque não tinha o poder de fogo que tem a Ucrânia. O Iraque não tinha poder de fogo, não tinha apoio de nenhum país que lhe fornecesse armas para enfrentar os norte-americanos, por isso não foi considerada uma guerra de alta intensidade. Foram bombardeios pesados, massivos, muito fortes, mas por parte dos Estados Unidos e de seus aliados, não tendo uma contraparte iraquiana. Já a guerra na Ucrânia, como a Ucrânia foi entupida de armas ocidentais, então a Ucrânia tem um poder de fogo muito, mas muito maior do que o Iraque tinha na época. Então se transformou num confronto de alta intensidade. E pelo lado russo, né, pessoal, estamos falando aí de uma das maiores potências mundiais. Então as armas que estão chegando para a Ucrânia, as armas enviadas pelo Ocidente, num primeiro momento parece ser uma coisa boa. Agora a Ucrânia vai enfrentar a Rússia de igual para igual. Não é bem assim que está funcionando as coisas. Como eu já disse, um verdadeiro terror logístico para os ucranianos, que têm que lidar com diversas armas vindas de vários países diferentes, e eles têm que se adaptar a cada uma dessas armas. Então não é uma tarefa fácil, não é uma coisa simples assim. Então aí, para completar o nosso raciocínio, a Ucrânia, a Rússia está sim lutando contra a OTAN através da Ucrânia. E na minha visão, a OTAN está sendo derrotada. Por que está sendo derrotada? Não está conseguindo, a Ucrânia não está conseguindo tomar os territórios que já foram conquistados pelos russos, embora com a chegada do HIMARS, os ucranianos aí tentaram fazer uma contra-ofensiva, uma contraparte, e desprender o fogo em algumas regiões aí, causando muitas dores de cabeça para o russo, né? Para o lado russo, destruindo aí, segundo algumas fontes, mais de 30 depósitos de armas e munições que os russos tinham, principalmente na região do Donbass. Mas mesmo assim não está sendo suficiente para que os ucranianos possam virar o jogo, e os russos continuam nos territórios e continuam avançando pela região de Donetsk. Então não está conseguindo vencer a guerra. Qual a sua opinião a respeito disso? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais e se inscreva. Faça o nosso canal Podcast Militar crescer. Nós contamos com a sua ajuda. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.